Se você está prestes a tomar uma decisão ou está postergando demais uma decisão que você precisa tomar, como por exemplo mudar de emprego, terminar ou começar uma relação, para tudo e assiste esse vídeo antes. Hoje você vai aprender ferramentas que vão te ajudar no processo de tomar melhores decisões na sua vida, considerando a realidade que você se encontra hoje, tá? Não para garantir que você vai acertar sempre, porque isso realmente a gente não consegue garantir nunca. Mas para você decidir de um jeito que seja qual for o resultado, você consiga ficar em paz com a forma como você decidiu e assim também parar de hesitar demais em tomar a decisão que você precisa tomar hoje. É importante a gente ter em mente que nós somos as melhores pessoas para conhecer o que é certo e bom para nós mesmos, tá? A filosofia descreve um tipo de sabedoria chamada frônesis, né, que seria a sabedoria prática, diferente do conhecimento teórico. A frônese seria a capacidade de julgar bem as situações específicas e únicas que só acontecem na nossa própria vida. Isso significa que decidir bem não é aplicar uma fórmula geral, é desenvolver a capacidade de olhar para a nossa situação particular, né, para o nosso contexto, a nossa história, para aquilo que moldou a gente. E a gente só vai decidir a partir disso. Então, eu não vou te dar uma fórmula geral, como a galera vende muito por aí hoje, né? Eu vou te dar critérios que vão melhorar suas escolhas de acordo com a sua realidade, que é uma realidade totalmente diferente da de qualquer outra pessoa, né? Por isso, é importante a gente tomar as decisões baseadas naquilo que nós efetivamente somos e naquilo que nós efetivamente estamos vivendo. E o primeiro critério que eu vou trazer aqui é um do filósofo Epiteto, e provavelmente um dos mais aplicáveis aqui de todos. O Epiteto ele propõe uma separação chamada de dicotomia do controle, né? Que de um lado estariam as coisas que dependem da gente, né? Que são as nossas intenções, os nossos esforços, os nossos valores, e do outro lado aquilo que está fora do nosso controle, incluindo o resultado final da nossa escolha. E aqui é interessante a gente perceber que a maioria de nós confunde essas duas coisas, né? A gente acha que precisa garantir que a decisão vai dar certo, e por isso muitas vezes a gente fica ansioso, né? Por isso muitas vezes a gente fica adiando a decisão que a gente precisa tomar. Então é importante a gente entender que ainda que nós façamos uma escolha cuidadosa, né, e alinhada com quem nós somos, a gente pode não ter um resultado esperado, né? As coisas podem sair diferente daquilo que a gente planejou. E é por isso que o nosso foco ele deve estar centralizado no processo, nas coisas que estão sob nosso controle efetivamente. E se a filosofia não for suficiente para te convencer disso, hoje a neurociência já confirma e explica exatamente que tentar garantir o futuro, ou seja, focar muito no resultado, destrói a sua capacidade de decidir bem agora, tá? Então a neurociência ela veio comprovando, né, aquilo que o filósofo já trazia há milhares de anos atrás, de que quando a gente fixa a nossa atenção somente no resultado final, que é sempre incerto, o nosso cérebro ele vai interpretar isso como uma ameaça. Tá? E esse estado de alerta, ele acaba roubando a nossa energia, que deveria estar indo para nossas áreas focadas no processo de decisão, nos processos de planejamento, e a gente acaba tendo essa falta de empenho naquilo que realmente importa, porque a gente está extremamente focado em garantir o resultado que muitas vezes não está no nosso controle, né? E tem ainda um outro agravante, tá? A gente sabe que hoje a dopamina, que está muito divulgada e tal, é a substância ligada à motivação, né? Então, se você condiciona o seu sucesso exclusivamente ao resultado final, você obriga o seu cérebro a atravessar todo o processo sem recompensa nenhuma pelo caminho. E se o resultado falhar, vai ter uma queda brusca, né, que vai te paralisar para decisões futuras. Mas quando você foca nas coisas que você controla, né, no processo, na sua intenção, no seu esforço diário, o cérebro tende a te recompensar com pequenas doses de dopamina a cada etapa concluída, né? Você vai se mantendo energizado e desenvolve resiliência para lidar com qualquer resultado final. E para você conseguir fazer isso, vale um esforço diário de realmente, quando você se pegar muito focado no resultado, você parar, respirar e voltar para aquilo que está sob o seu controle naquele dia, né? Aquele esforço que você precisa realizar, aquela meta que você precisa atingir naquele momento para perseguir o seu objetivo. Então, a partir do momento que você vai focando nesse processo e você vai treinando o seu cérebro para não ficar focado demais no resultado e num potencial benefício que você vai obter com aquilo, ele começa a entender que o processo em si ele já é importante. Ele começa a te premiar com essas pequenas doses de motivação ao longo da execução das suas tarefas. E é aqui que a gente esbarra no primeiro grande critério de decisão que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Antes de bater o martelo, você precisa se fazer uma única pergunta, né? Eu fiz o meu melhor diante dessa escolha? Eu fui coerente com os meus valores e eu me esforcei para atingir o resultado que eu desejo? Se a resposta for sim, respira.
você já pode ficar em paz, porque você focou no processo. O resto é ilusão de controle, que nos leva a um segundo ponto, e é aqui que a maioria das pessoas trava. Eu estou exigindo certeza de um resultado que eu nem controlo só para adiar essa decisão? Presta atenção nisso. Muitas vezes a ansiedade que você sente por não decidir vem de uma recusa em aceitar a realidade. A verdade é que sim, você pode não conseguir o resultado que você quer. Toda escolha exige uma renúncia que não tem volta. E negar isso não te protege, só te faz brigar com a realidade. É lógico que a gente quer que tudo dê certo, mas o resultado final não depende só da gente. E a partir do momento que você entende isso, é libertador. E aqui, talvez, a gente chegue na ferramenta mais poderosa desse vídeo inteiro. O filósofo Nietzsche propôs uma reflexão conhecida como eterno retorno. A pergunta seria: imagina que a vida que você está levando hoje se repita por inúmeras outras vezes por toda a eternidade. Você estaria em paz ao reviver por incontáveis vezes uma vida em que você não tomou as decisões que poderiam ter te levado para um próximo nível? Ou que você tomou decisões que não estavam alinhadas com o que você é? Como decisões tomadas por medo, por tentar agradar alguém, ou para fugir de um desconforto momentâneo? Provavelmente a gente ficaria horrorizado em ter que viver tudo isso de novo. Já uma decisão que nasce de algo que você genuinamente valoriza, mesmo que dê errado, ela tende a ficar mais leve, porque ela expressa quem você é, e não uma fuga de você mesmo. Então o último critério aqui, o mais direto de todos, é o seguinte: se essa decisão tivesse que se repetir para sempre, exatamente como você está prestes a tomá-la agora, você escolheria de novo? Ou você deixaria de escolher de novo? E juntando tudo isso, então, antes de tomar a sua próxima decisão importante, faça para você mesmo 3 perguntas nessa ordem, né? Primeira, eu dei atenção real a essa escolha? Eu estou focando no processo e colocando o meu esforço naquilo que eu posso controlar? Essa decisão, se ela for coerente com o que você valoriza, com a sua história de vida, tá? Independente de garantir um bom resultado, ela vai te trazer paz. Ela vai te trazer muito mais tranquilidade do que uma decisão, como a gente falou, que não está ancorada no que você é, que é feita para agradar os outros, ou mesmo o adiamento de uma decisão por medo ou algo do tipo. Segunda pergunta é o seguinte: eu estou esperando uma certeza que talvez nunca chegue, e usando essa espera como forma de evitar decidir? A gente falou sobre isso, né? Sobre a ideia de que muitas vezes a gente fica aguardando um momento ideal, um cenário ideal, para garantir um resultado que muitas vezes a gente não consegue garantir. Então é importante a gente se questionar quanto a esses aspectos, porque o perigo aqui é a gente ficar estagnado, né? A gente não dar o próximo passo em direção àquilo que a gente busca, por uma vida melhor, por uma vida com mais satisfação pessoal e etc. E a última pergunta, né? Se a minha vida se repetisse por incontáveis vezes, eu ficaria em paz analisando as decisões que eu tomei ou deixei de tomar? Eu ficaria bem vendo aquela decisão que eu só tomei para agradar alguém, aquela decisão que eu deixei de tomar e por isso eu não alcancei um sonho meu? Nenhuma dessas perguntas garante que você vai acertar, né? Mas todas elas garantem que você vai saber que decidiu de verdade. Não por impulso, não por medo, não por fuga. E quando decidir, que seja por você. Isso com certeza vai fazer uma diferença. E por fim, a gente já falou aqui, mas eu vou reiterar: não deixa de decidir. A não escolha é também uma escolha, mas geralmente é a que causa mais arrependimento na nossa vida. É isso aí, galera. Esse é o canal Além do Devaneio. Aqui a gente fala de vida adulta de uma forma honesta, transparente, sem esses conselhos irreais de produtividade que tanto se vê por aí hoje. Então, se você curtiu esse conteúdo, se ele fez você refletir sobre seus processos de decisão, deixa o seu like aqui, tá? E se inscreve no canal para a gente crescer essa comunidade, para a gente entregar esse conteúdo para mais gente. Comenta aqui embaixo o que mais mexeu com você nesse vídeo. Comenta uma experiência sua sobre uma decisão. Compartilha com a gente para a gente aprender junto aqui, tá bom? Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu, galera.